Olá, uma boa tarde para todos. Aqui quem vos fala é Geovaci Martins da Rocha. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é sexta-feira, dia 29 de julho de 2022, o 211º dia da contagem regressiva. Faltam 154 dias para o cara da Casa de Vidro deixar o Palácio do Planalto. Dê o like ou dislike. Se ainda não fez a inscrição no canal, faça agora. E veja se o sininho está acionado e aperte em todas para receber notificações dos vídeos. Fazendo assim, você estará me ajudando a combater o obscurantismo, a mentira e hipocrisia desse desgoverno e dos líderes evangélicos que estão apoiando e levando seus fiéis a apoiar alguns com fanatismo religioso. O assunto que estarei trazendo hoje é: isolado e em desvantagem nas pesquisas, Bolsonaro critica Fiesp por articular manifesto pela democracia. Ocupantes do Palácio do Planalto diz que o documento é lamentável, tem teor político e visa defender a candidatura de Lula. Meu comentário: quero trazer esta notícia e já fazer o meu comentário e trazer um contexto histórico sobre o assunto. Jair Bolsonaro nunca foi um político democrático e desde quando ainda era deputado federal sempre defendeu a ditadura militar e nunca escondeu isso. Basta ver nas suas declarações em vídeo. Veja o vídeo. Bolsonaro disse que fecharia o Congresso e o STF. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve para nada, xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, não deu logo um golpe, pô. Parte logo para a ditadura. Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros junto comigo, né? Não eu marginal, marginais outros junto comigo, fico feliz. Fora isso, vamos ficando não vamos chegar a lugar nenhum. E a cúpula está aí, todo mundo viajando para o exterior, com um salário de 5 mil reais líquido por mês. Eu não consigo nem ir para o Paraguai xará com o meu salário, não dá. E Jair Bolsonaro assumiu o governo e daí intensificou os seus ataques à democracia brasileira. O presidente Jair Bolsonaro está ameaçando os pilares da democracia brasileira, disse a Human Rights Watch, hoje, dia 15/9, no Dia Internacional da Democracia. Bolsonaro ameaça pilares da democracia, diz ONG internacional Jamil Chari. No último dia 16 de abril, o Comitê de Direitos Humanos da ONU enviou documento cobrando explicações do governo federal por ameaças à democracia
e aos direitos humanos nos últimos 3 anos. Falando no presidente Bolsonaro, Jamil, está repercutindo hoje. Hoje é o Dia da Democracia, né? Dia 15 de setembro é o Dia Mundial da Democracia. E claro que esse assunto é assunto na imprensa mundial. Saiu um relatório de uma ONG de direitos humanos, né? Falando que o presidente Jair Bolsonaro, ele ameaça os pilares da democracia brasileira. Você já tinha trazido até essa versão da ONG, né, Jamil? Como é que isso está sendo discutido na imprensa internacional, nesses órgãos internacionais que olham os direitos humanos? Fabíola, eu acho que vai, inclusive, muito além das ONGs. Essa ONG, que é uma das principais, a Human Rights Watch, é uma das principais entidades internacionais que lidam justamente com esse assunto, coloca um comunicado hoje muito forte, alertando, sim, que Bolsonaro ameaça, mina a democracia. Isso, claro, num dia bastante especial. Na semana passada, eu conversei com o Kenneth Roth, que é o diretor executivo da Human Rights Watch, e ele colocava de uma forma também muito explícita que Bolsonaro não é apenas uma ameaça para a democracia, não é apenas uma ameaça brasileira, ele é uma preocupação internacional. Porque, claro, não é um país pequeno, é uma economia gigantesca que tem um impacto muito grande na América Latina, mas no resto do mundo. Uma desestabilização política no Brasil vai ter uma repercussão certamente muito grande em vários locais. Essa é a preocupação internacional. E por que eu digo que vai além da Human Rights Watch? Porque, de fato, aqui, nas instituições internacionais, é muito clara a preocupação em relação ao Brasil. Nós tivemos, nesta semana, no Conselho de Direitos Humanos, a alta comissária da ONU, Michelle Bachelet, falando sobre o Brasil. Nós tivemos, já semana passada, outras entidades, inclusive o próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fazendo um apelo para que o Estado de Direito seja preservado no Brasil. Imagine, nós estamos em 2021 e temos de ouvir de alguém no exterior pedindo para que o Estado de Direito seja preservado no Brasil. Diplomaticamente, o que significa essa frase? A gente sabe que o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, não pode simplesmente falar como uma ONG. Ele precisa medir as suas palavras. Mas o que ele quer dizer quando ele aponta, por favor, preservem o Estado de Direito? Está dizendo, em outras palavras, o Estado de Direito está sendo ameaçado. Então, essa é uma percepção internacional sobre o Brasil muito clara, não é uma percepção de esquerda, de direita, é uma percepção internacional hoje do Brasil de que, sim, existe essa ameaça. Por exemplo, no Parlamento Europeu, conversei com vários deputados europeus, inclusive Ana Cavazzini, que é a deputada alemã que lida justamente com o dossiê Brasil, e ela foi muito clara. Da forma que está, com os ataques que existem à democracia no Brasil, é impossível, foi essa palavra que ela utilizou, impossível pensar em fechar um acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Voltando ao assunto principal, que é isolado e em desvantagem nas pesquisas, Bolsonaro critica a Fiesp por articular manifesto pela democracia. Segundo o 247, Jair Bolsonaro criticou o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, Josué Gomes, por organizar um manifesto em defesa da democracia, que reúne assinaturas de associações empresariais e da sociedade civil. Veja o vídeo de Bolsonaro. Da Fiesp, Federação da Indústria de São Paulo, que foi essa nota? Não entendi. Agora é uma nota política em ano eleitoral. Olha, é melhor democracia com ladrão, né, do que o outro regime com honesto. Agora, qual é o outro regime com honesto? Que outro regime é esse? Não consigo entender. Estão com medo do quê? Se eu estou 3 anos no governo, 3 anos e meio, nunca teve uma palavra minha, uma ação, um gesto, nunca falei em controlar a mídia, em controlar mídias sociais, em democratizar a imprensa. Nada. Por que isso aqui? Uma nota política eleitoral por parte que nasceu, lamentavelmente, né, lá na Fiesp, em São Paulo.
Se não tivesse o viés político nessa nota, eu assinaria, sem problema nenhum. Mas voltou para o lado de defesa de outro poder. Eu acho que o equilíbrio nos poderes tem que existir. Tá? E nós sabemos por onde é que anda o desequilíbrio aqui no Brasil. Meu comentário: Jair Bolsonaro, como sempre, critica quem vem de encontro com as suas ideologias antidemocráticas. Desta feita, criticou o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, Josué Gomes, por organizar um manifesto em defesa da democracia, que reúne assinaturas de associações empresariais e da sociedade civil, que foi assinada por banqueiros e os bilionários da Faria Lima, que eram seus apoiadores por causa do ministro Paulo Guedes, que é ex-banqueiro e sempre foi quem mandou na economia brasileira, que fez de Bolsonaro apenas um fantoche. Veja o vídeo do Pix foi planejado na gestão Temer. Eu fiquei, assim, eu me assustei quando eu consegui comprar uma água, assim, num camelô na rua, sabe aquela coisa de semáforo, você consegue comprar uma água com Pix, né? É interessante, assim, é muito legal, você consegue dar gorjeta com Pix. É hoje o meio mais utilizado no país. E diante desse sucesso, quem é o pai do Pix? Quem é o pai do Pix? Essa é uma história muito interessante, porque Bolsonaro bate no peito, né? Que foi a gestão dele, ele que inventou o Pix. E aí a gente fez aqui uma reportagem, dá pra gente abrir essa reportagem aqui do Pix do UOL, que é interessante? Não é essa. O presidente, ele deverá explorar, durante inclusive a campanha eleitoral dele, essa criação, falando que eu sou pai do Pix, tudo. Mas na nossa reportagem, ele está dizendo o contrário, que o pai do Pix, na verdade, foram documentos analisados pelo UOL, que o pai do Pix foi na gestão, Michel Temer, foi na gestão de Michel Temer que ele foi criado. Em maio de 2018, quase 6 meses antes de Bolsonaro ser eleito, o BC, que é o Banco Central, instituiu um grupo de trabalho batizado de pagamentos instantâneos para a elaboração do Pix. E aí, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, sempre fala, ninguém sabe que o Pix foi projetado no governo dele. E aí, hein? Como é que fica o pai do Pix, Josias? Você sabe que todo governo, Fabiola, persegue uma simbologia, uma marca que o caracterize, né? E no caso do Bolsonaro, são duas as principais marcas. É a crise que o governo fabrica, uma atrás da outra, o presidente fabrica crises em escala industrial, e a apropriação de projetos alheios. O problema é que o Bolsonaro ele se apropria de ideias alheias e, quando a ideia é notoriamente vinculada a outro gestor, ele muda o nome. E, quando ninguém sabe, ele se finge de morto e faz de conta que foi ele que inventou. Então, isso daqui estava em discussão desde 2016, o Pix, e não era nem uma invenção do Banco Central, isso era uma iniciativa de uma fintech norte-americana, e no governo Temer, o Banco Central começou a analisar e foi implementado agora, durante o governo do Bolsonaro. Mas a atual gestão do Banco Central teve esse mérito, o presidente nem dava muita atenção a isso. Agora que os seus auxiliares, sobretudo o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, ele diz que o Bolsonaro tem que mostrar o que tem de bom do governo. Então, o Pix é um desses itens que o Centrão, os líderes, os operadores da campanha do presidente consideram bem-fazejos, que têm que ser explorados. Já estão sendo feitas, inclusive, as peças de campanha. E aí há outras iniciativas, como, por exemplo, o Bolsa Família, que o Bolsonaro se apropriou dela e mudou para Auxílio Brasil. O Minha Casa Minha Vida, ele trocou de nome, virou Casa Verde e Amarela. Jair Bolsonaro diz, esse negócio de carta aos brasileiros, a democracia,
os banqueiros estão patrocinando. É o Pix que eu dei, a paulada neles. Os bancos digitais também que nós facilitamos, afirmou o presidente. E eu digo que quando Bolsonaro quer atribuir o Pix como a sua autoria, é uma grande mentira. Foi o Pix. Foi criado no governo Temer pelo Banco Central do Brasil em 2017 e 2018 e foi simplesmente no seu governo, no governo de Bolsonaro, que nem sabia disso. Seus apoiadores que deram a ideia para que ele utilizasse de mais um feito que ele não tem nenhum mérito. E também, quando ele diz que uma paulada neles, quem fez o Pix foi o Banco Central. E quem manda no Banco Central não é ele, é Paulo Guedes e os banqueiros, como eu já disse, que pode ser descartado quando perder a utilidade. Bolsonaro fala isso para esconder o fato dele ser um antidemocrático. Quando Jair Bolsonaro disse que o documento tem teor político, evidentemente que é político e visa defender a democracia e a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, evidentemente porque ele é o candidato que defende a democracia, ao contrário de Jair Bolsonaro, que é um candidato antidemocrático e ataca a democracia constantemente. É uma nota política em um ato eleitoral, disse Bolsonaro durante a live transmitida nas redes sociais na quinta-feira à noite. Chefe do executivo ainda chamou a postura do presidente da Fiesp de lamentável. Digo, quando Bolsonaro disse que a postura é lamentável, o que é lamentável é a Fiesp, na gestão anterior de Paulo Scaff, que era um apoiador até das pautas antidemocráticas de Jair Bolsonaro. Após o apoio ao manifesto em defesa da democracia pela Fiesp e os banqueiros e os bilionários da está se sentindo isolado pelos seus apoiadores, inclusive pelo Centrão, a sua base política no Congresso e condutores de sua campanha eleitoral, tendo em vista o fato de seus adversários políticos, Luiz Inácio Lula da Silva, estar na frente nas pesquisas de intenções de voto. Na última pesquisa, com probabilidade de ganhar no primeiro turno. Até o próximo vídeo.